Pô, eu tenho que ser convocado pra isso? Pô, toda hora tem que ser convocado pra explicar isso aí, pô. Começou o programa? Ah, vamos lá então, né? E aí, gente, tudo bem com vocês, pessoal? Peço perdão, né, que na quinta-feira eu não consegui publicar o vídeo. Tô muito atarefado e não deu para poder publicar na quinta-feira, né? Mas hoje eu consegui ter um tempo para poder fazer aqui. E vamos falar de uma situação que ela está sempre se repetindo, entendeu? Em épocas, ela está sempre se repetindo. E pelo ser humano perder a sua autonomia, deixar de administrar suas próprias coisas, ele não consegue ver as coisas. Ou ele vê, mas muito pouco ele pode fazer. Beleza? Então, vamos lá, né? Gente, eu vou começar a falar de 94, tá? Que foi o ano que foi criada a moeda que deu certo, né? Depois de várias moedas sendo tentadas, foi a moeda do real. A moeda do real, em 94, ela tinha um grande poder de compra, uma grande força, tinha um grande rendimento e até na cadeira de poupança, né? Rendia bastante, né? Acho que rendia 12% mais ou menos ao ano, tá? Época boa para botar dinheiro na cadeira de poupança. E com o tempo, ela perdeu o valor. Ela perdeu a precisão, começou a deteriorar o valor e consequentemente, né, a promessa de 99 era que o câmbio flutuante poderia gerar emprego, né? Ou seja, se a pessoa se estava com um emprego, passou a ter que trabalhar em 2 ou 3 empregos, né? Ah, é um absurdo, né? Mas o que tem a ver essa questão de 94 até os dias atuais da desvalorização da moeda, tá? No Brasil, o meio produtivo, tá? Vou falar dessa forma, tá? Ele não cria, ele não desenvolve, ele não aperfeiçoa, ele não aprofunda, ele não atualiza os recursos naturais que vai gerar emprego, vai se expandir para as pessoas vão consumir e isso vai gerar emprego. Ele não consegue fazer isso, tá? A linguagem é uma linguagem de código, tanto é que a linguagem que envolve dinheiro no mercado é utilizado como água, tá? Só para vocês verem o nível da manipulação. E o dinheiro mesmo fica numa linguagem popular entre nós mesmos, tá? A linguagem é totalmente modificada. Então o que acontece de fato de verdade, se você parar para entender? O que vai existir no Brasil é um congestionamento, tá? É um congestionamento. As pessoas não conseguem subir na hierarquia, as pessoas não conseguem viver muito bem na hierarquia, as pessoas não conseguem fazer suas próprias coisas, as pessoas não têm autonomia das suas próprias coisas, ela entrega para outras pessoas. E o sinal disso, desse congestionamento, né, é a mentira, é o engano, é a falcatrua, é a pilantragem, é a vigarice. Entende, gente? Esse é o sinal que já se tornou inacessível o acesso a ter uma vida melhor. Entendeu? E esses sinais as pessoas acabam não entendendo. Eu vejo muita gente incentivando, muita gente a investir na bolsa de valores, porque pode ser uma complementação de renda, que pode ser uma melhoria, aquela coisa toda. Gente, isso aqui é uma loucura. Isso aqui é uma doideira. Entende? Por quê? Porque não tem filé para todo mundo. Se você entende que o coletivo, a distribuição de trabalho é por hierarquia, não tem filé para todo mundo. Não adianta saturar a pessoa, sobrecarregar a pessoa com 2, 3 trabalhos dentro de uma realidade que foi feito por hierarquia, para estar naquela posição. É um cego guiando outro cego. Eu olho hoje para o mercado financeiro, eu olho isso aí como uma bolha. Uma bolha. Entendeu? Porque se não está criando, se não está desenvolvendo, se não está aperfeiçoando, se não está aprimorando, se não está atualizando, se não está aprofundando os recursos naturais que ali vai se distribuir
para os consumidores, não está se gerando utilidade para o meio produtivo e para as pessoas. Então, qual é o sinal disso aí? Um congestionamento. O efeito que acontece agora, e muito antes disso aí, é um sinal claríssimo que está congestionado as coisas. Entende? Está congestionado as coisas. E as pessoas, elas não conseguem ligar um ponto com o outro. Ela não consegue. Ela quer a todo custo ter mais dinheiro, sem entender. Vou abrir aqui um desenho aqui para vocês ter uma clareza, uma transparência, que os olhos de vocês possam ser abertos, tá? Vou mostrar para você aqui duas imagens aqui para vocês aqui, para vocês ficar bem compreensivo, tá? Vou falar aqui a primeira aqui, que é o modelo americano de empresa. Pode variar o nome, tá, gente? De lugar para lugar pode variar, mas tem ali a sua base. Tem o CEO, tem o diretor, tem o gerente, tem o coordenador, tem o supervisor, tem o analista, tem o assistente, tem o auxiliar e tem o estagiário. Eu já contei aqui, são 9 hierarquias, cargos, né, no caso, de trabalho. Entendeu? São 9. Cada uma tem a sua função. Até o desenho aqui é interessante falar que tem um nível de estratégia, que é o cabeça, que é o CEO, o diretor. Tem um nível tático, que gerencia o funcionamento. E tem um nível operacional, aquele que vai na frente, aquele que está sempre na frente trabalhando, enquanto os outros estão por detrás, né? No comando, né? Lógica militar, tá, gente? É a lógica militar, o meio produtivo, tá? O outro exemplo, que muita gente acaba não se ligando, que é uma linguagem aqui nossa, aqui no Brasil. Deixa eu tirar aqui esse desenho aqui, que é uma linguagem aqui nossa aqui no Brasil. Eu botei aqui de uma forma invertida, gente, porque eu tava com pressa, também estava um pouco ocupado, mas dá para entender. No nível de hierarquia nosso, tá assim, o trabalhador que não tem profissão, o auxiliar profissional, o profissional, o auxiliar técnico, o auxiliar graduado ou tecnólogo. Tem o auxiliar aqui pós-graduado, tem o pós-graduado, corrigindo aqui, tem o auxiliar do mestrado, tem o mestrado, tem o auxiliar do doutorado, tem o doutorado, tem o auxiliar do pós-doutorado, tem o auxiliar do polímata e tem o polímata, que é o criador, que modifica, que altera, que transforma, que aperfeiçoa os produtos para as pessoas comprar, consumir, se destruir aquele produto lá e depois a pessoa fazer a movimentação, tá? Então, assim, nós temos aqui nível de hierarquia aqui, nome de hierarquia aqui diferente, tá? Mas segue a mesma lógica, hierarquia. Então o que acontece? A pessoa, ela quer acessar uma hierarquia que é igual ao de um técnico ou é igual ao de um graduado, sendo que ela foi feita para ficar na mesma hierarquia. Então a pessoa, ela quer acessar. Ah, eu sou um auxiliar, mas eu quero viver como um graduado. Ah, eu sou um profissional, eu quero viver como um pós-graduado. O problema é que isso não é explicado, existe conflito de interesse. Então a pessoa fica naquela fissura, né, de tentar ganhar dinheiro, investir, mas ele mesmo não entende o funcionamento desse meio produtivo. Ele não compreende. É como se fosse tentar usar uma coisa sem ler o manual. Na prática é isso, né, no caso. O efeito disso é dor de cabeça, né? É estresse, né? É a porreação que vai acontecer. Entende, gente? Então, o que acontece? As pessoas, elas não observam os sinais. Mentira, engano, vigarice, estelionatário, falcatrua. O que esses sinais quer dizer? Que está congestionado o acesso. Só para vocês entenderem
a profundidade dessa questão da falência e dessa quebradeira do mercado. Na iniciativa pública, existem 4 formas de você subir na hierarquia. Não sei se vou me lembrar dessas 4 formas, tá? A lógica militar é a mesma lógica do meio produtivo. Primeiro, você pode subir de hierarquia por tempo de trabalho, tá? Você sobe de hierarquia, você é promovido, tá? Segundo, quando você faz um curso para você participar de uma outra hierarquia, um curso interno dentro da hierarquia lá. Terceiro, você é promovido por mérito, bravura, honra e por alguma coisa que você faz que tem uma relevância. Então é uma outra forma de você subir na hierarquia. A quarta é o responsável daquela hierarquia, vamos supor, o secretário ou ali o subsecretário, te promover para cima. Que dá muito nome aí de peixada, né? No caso, né? Mas são 4 formas de você subir na hierarquia do serviço público. Na iniciativa privada, a gente só vê, talvez aí, uma. Porque aquela outra que seria por fazer o curso, as pessoas não entendem que é uma escada, que você começa como um auxiliar, depois você pula para profissional, depois você pula para técnico, você pula para depois graduado, porque a divulgação para você viver só ensina você a viver dentro de uma profissão, ela não ensina você a subir na hierarquia. Evidentemente vai dar erro, né? Evidentemente que vai dar conflito. Só ensina você a viver pelaquela profissão. Mas a lógica é você subir na hierarquia para você ter uma vida melhor. A falha que vai acontecer dos outros não conseguir subir na hierarquia é um grande problema, que em outros vídeos eu vou estar falando sobre isso, tá? O que acontece com as pessoas que não conseguem subir na hierarquia, né? As problemáticas. Então, o que acontece de fato de verdade? As pessoas acabam não entendendo isso. Aí bota dinheiro na bolsa de valor, bota dinheiro no tesouro direto, que é uma outra doideira, bota em letra, aquela coisa toda. E, meu amigo, se o Brasil não cria, não modifica, não altera, não aperfeiçoa, não atualiza, não de fato de verdade aprimora, você não tem consciência não que isso é uma bolha. Tá botando dinheiro, aonde não se existe utilidade. Entendeu? Ah, não, mas eu tô protegendo o meu dinheiro contra a inflação. Doideira. Você não protege o seu dinheiro colocando na mão dos outros, né? Você protege o seu dinheiro na tua mão. Entendeu? Botar na mão dos outros com tantos sinais de incapacidade para poder solucionar um problema, aí você vai deixar o dinheiro na mão dos outros. Tá pedindo para poder tomar uma pernada, né? Então, vamos lá. Uma outra questão que eu queria falar, já falei sobre sinais, já falei sobre a bolha que hoje existe aqui, e eu quero falar também de outras questões, tá? A perda de autonomia. O que seria essa perda de autonomia? Você tem que estar consciente que as decisões da nação estão na mão de uma outra pessoa. A decisão de fato de verdade de você fazer suas próprias coisas está na mão de outras pessoas. A decisão até da sua casa, dependendo aí, pode estar na mão da sua mulher ou pode estar na sua mão. O meio produtivo, ele funciona claramente com perdas de autonomia, de você ter autoridade, poder de fazer essas coisas. Então o ambiente que você está vivendo é um ambiente que foi outras pessoas que pensou por você. É um ambiente que outras pessoas organizou para você. Elas mesmo não vivem nesse ambiente, né? É o mais contraditório. Elas mesmo não vivem, né? Mas é um ambiente que foi outras pessoas que fez para você. O que falado para você e para mim é, tem uma profissão e deixa que o dinheiro resolva as outras coisas que você não precisa fazer. Foi isso que foi ensinado para mim e para você. E o efeito, evidentemente, é o mesmo efeito que a gente vê hoje. É a perda de autonomia, ou seja, aquela sensação, quando eu era criança, das pessoas perceber que, independentemente do cargo do político, não vai mudar as coisas. Vai continuar as coisas. Entra geração e sai geração,
Não há um processo realmente de transformação. Você vive desse ambiente, dessa perotonomia. Os problemas de fraude que acontecem no Brasil é justamente isso. Você dá o pouco que você ganha na mão de uma outra pessoa. Aquela pessoa, ela não existe nenhuma garantia que ela vai se responsabilizar, tá? E nem o próprio poder público. Isso também é um outro vídeo, outro tópico para deixar bem claro. E se em algum momento dar errado, você vai segurar os prejuízos. Você vai segurar o prejuízo. Eu já vi vídeos de pessoas que tinham muito dinheiro sendo orientado por pessoas, assim, é uma coisa assim de louco, né? É uma coisa assim absurda, né? Orientado por pessoas que ganhavam talvez o quê? 5, 4 salário mínimo, talvez, entendeu? E ela tem milhões de milhões. Meu amigo, se der errado, você acha que ela tem condições de arcar com as decisões erradas que ela te orientou? Será que ela tem condições de arcar com os seus prejuízos? Então, assim, é um ambiente que a pessoa ela é incapaz, é guiado pelo outro incapaz, e também ela vai ser incapaz de resolver o problema. É o cego mesmo, tá, gente? Para quem quer entender. O cara tem 4, tem 6. Como é que você vai deixar guiar 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões? Ainda que ele tivesse 15 salários. Você acha que ele vai ter como te devolver alguma coisa? Isso, ó, acontece, ó, direto, tá? Os erros, eles estão sempre se repetindo, tá? Os erros estão sempre se repetindo, essas questões sempre estão se repetindo. Por que de fato de verdade isso está sempre se repetindo, tá? Porque as pessoas não conhecem o funcionamento, tá, do meio produtivo, tá? Elas sempre são ensinadas a ter lá o dinheiro, tá? E o resto acontece. É o caso também do Rio Previdência, né? A gente vê essa questão do Rio Previdência aí, que foi colocado lá o dinheiro e cara, o gestor público, ele não tem dinheiro para poder custear a perda do Rio Previdência. Vai acontecer o quê? Uma redistribuição de falhas. Todo mundo vai pagar pelo erro. Entendeu? Isso já mostra que o modelo democrático está muito concentrado, tá? Dentro de uma realidade, que vocês estão vendo aqui, essa escala aqui, eu não sei se vai ficar pequena essa escala, né? Dentro de uma realidade, vou ver se eu aumento aqui o máximo possível, para vocês verem. Vou botar para cá aqui o Rio Previdência. Eita! Acho que vai aumentar aqui, ó. Tá, acho que já... Vou diminuir um pouquinho aqui, senão os números não vão aparecer todos, né? Tá, vou ver aqui um pouquinho mais para baixo. E já foi esse tempo todo, meu Deus do céu. E eu queria ser objetivo, né? Tanta informação. Dentro de uma realidade, nessa escala aqui, o zero é o ponto zero, tá? Das coisas, é quando você não tem nada. É todo aquele final do mês que está zerado as suas coisas. O 1 é um salário mínimo, o 2 é 2 salários mínimos, o 3 é 3 salários mínimos, 4 é salário mínimo, assim por diante. O que está para aqui para baixo é quando você fica se endividando, na mesma proporção, um salário mínimo, 2 salários mínimos, e se chegar, né? 3, 4, 5. A luta nossa aqui, nesse meio produtivo, é sempre para quê? Para subir. Sempre para quê? Para acumular. Para baixo é o quê? Para baixo é endividamento, é exclusão, é vou ficar numa situação de calamidade, de fragilidade, de penúria. Se ficar muito tempo aqui embaixo, você não consegue mais subir. É quando a pessoa vira um morador de rua, ela não consegue mais subir, ela depende realmente de ajuda de pessoas para poder voltar a acumular aqui, tá, gente? A vida do meio produtivo, ela está se baseando nisso aqui, de lutar para existir. Lutar para existir. Aí você pode ligar o ponto. Se não está criando, modificando, atualizando, aperfeiçoando, aprimorando os recursos naturais que vai gerar o consumo,
e depois o próprio consumidor vai se destruir aquelas coisas e vai ter que comprar de novo, o que você vai esperar diante desse mercado financeiro? Engano, né? Mentira, né? Ultrapassa. Uma população que não tem entendimento como funciona, você não pode esperar isso, né? É o caso é o caso, por exemplo, que eu posso falar do banco, que, tipo assim, como a empresa estava falando, né, e os meios falando dessa questão da dificuldade econômica, dos problemas econômicos, blá, 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 blá. Então, já ficou muito longo, tem 20 minutos esse vídeo. Você tem que entender que dentro do meio produtivo, esse ponto zero aqui você não pode ficar. É o final do mês seu. Você tem que estar sempre o quê? Subindo. Sempre está acumulando. Na realidade, né, aquilo que você ganha, você destrói, né, no meio produtivo. Isso também é um outro vídeo que eu vou falar sobre isso, né? Ou dá para as pessoas, ou doa, ou vende. Mas a prática sempre está destruindo aquilo que você tem. Então, você tem que entender, tá, que a tua vida vai ser isso aqui, tá? Dentro de uma realidade que não está se cumprindo o roteiro que deveria ser cumprido. A questão do Rio Providência, tá, gente? Que eu vi a notícia, é um absurdo. Como é que o gestor ele vai conseguir pagar as pessoas do INSS? Não vai distribuir a dívida. E esse é o problema. Entendeu? Esse é o problema, entendeu? Porque existe falta de transparência, falta de honestidade de explicar para as pessoas o que realmente nós estamos vivendo. Entendeu? Então, infelizmente, o governador não vai pagar, nem quem é o responsável vai pagar, dentro de uma realidade que é sustentada pela escassez. Evidentemente que sempre vai produzir insatisfação, descontentamento, irritação, todo tipo negativo de coisa, mas esse também é um problema. Tem que distribuir. Se o presidente da empresa do Rio Previdência lá, ou o responsável, o governador, não tem capital para poder pagar, tem que distribuir esse poder. Porque na hora da responsabilidade vai faltar capital. E se falta capital, quem vai pagar por isso? Está se pressionando muito o mecanismo do afirmamento das regras do funcionamento do meio produtivo. Uma hora ela vai romper. Uma hora vai romper. A trava. Se está distribuindo o erro, as falhas para todo mundo, e não está corrigindo o erro, uma hora você vai cair. Um dia eu vou explicar com mais profundidade em relação a isso, né? Porque as falhas, quando acontece alguma coisa errada, elas são distribuídas. Elas não são corrigidas, porque a pessoa não tem dinheiro suficiente para poder ressarcir as falhas. E isso aí cria um acúmulo de coisas negativas que vai se estourar em revolta, em briga, em confusão, porque não corrige. Só redistribui o erro para as pessoas, tá? Então é isso, gente. Um abraço para vocês. Espero que vocês entenderam aí o vídeo. E até a próxima.